Salve, galera corintiana! É com muita alegria que voltamos com mais um conteúdo exclusivo para manter vocês informados sobre todas as novidades do nosso amado Corinthians. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer a nossa comunidade apaixonada pelo Timão. Após a vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro, nesta quarta-feira, 20, pelo Campeonato Brasileiro, André Ramalho, zagueiro alvinegro, se pronunciou sobre um episódio que chamou atenção durante a partida, uma discussão com o meia Rodrigo Garro. O momento, que aconteceu ainda na primeira etapa, gerou curiosidade entre os torcedores, especialmente pela intensidade da troca de palavras entre os dois jogadores. Durante o jogo, ambos foram vistos discutindo de maneira acalorada, a ponto de precisarem ser separados por companheiros de equipe. O clima de tensão no campo não passou despercebido, mas, para a surpresa de muitos, Ramalho desfez qualquer mal-entendido e esclareceu o ocorrido com bastante tranquilidade. O zagueiro revelou que a discussão foi um reflexo da intensidade da partida e do desejo comum de melhorar o desempenho em campo. Foi apenas uma coisa de jogo. Eu queria que a gente pressionasse de forma mais eficaz, e ele estava pedindo para que eu marcasse de maneira mais forte. Cada um tem sua visão do jogo e, no calor do momento, acabamos trocando algumas palavras, explicou Ramalho, tentando desmistificar qualquer ideia de desentendimento grave entre os dois. Segundo o defensor, isso é algo comum em qualquer time de futebol, especialmente quando a vontade de vencer é tão grande, como era o caso naquela noite. Ramalho também fez questão de ressaltar que, apesar da discussão, não havia nenhum tipo de animosidade entre ele e Garro. A rivalidade que se forma entre jogadores dentro de campo, por mais acalorada que seja, é vista com naturalidade pelos atletas, como algo passageiro, que não afeta a convivência no dia a dia. São coisas que ficam dentro de campo, afirmou o zagueiro. Ele explicou que tanto ele quanto Garro tinham o mesmo objetivo em mente, levar a equipe ao triunfo. A relação entre eles, segundo Ramalho, não foi abalada pelo incidente, e o foco da equipe estava em um objetivo maior, que era a vitória no jogo e os 3 pontos importantes para o Campeonato Brasileiro. A vitória, aliás, foi uma grande conquista para o Corinthians, que agora soma mais um passo importante em sua caminhada no torneio. Ao contrário de algumas interpretações, que poderiam sugerir que o clima dentro do vestiário poderia ter sido prejudicado pela discussão, o zagueiro reforçou a importância do trabalho coletivo e do ambiente saudável que existe entre os jogadores. Embora a tensão tenha se mostrado momentânea, a preocupação de todos, tanto dentro quanto fora de campo, é manter o foco no campeonato e nas vitórias que ainda precisam ser conquistadas. Para Ramalho, o resultado foi mais importante que qualquer mal-entendido momentâneo, e o grupo segue unido em busca de seus objetivos. Por fim, a fala de André Ramalho mostra como a dinâmica interna de um time de futebol pode ser complexa e, ao mesmo tempo, resiliente. No calor da competição, as emoções afloram e as discussões podem ocorrer, mas o mais importante é como a equipe lida com esses desafios. A postura do zagueiro, ao minimizar o episódio e reafirmar a harmonia dentro do elenco, reforça a mentalidade de um grupo que sabe da importância de manter o foco nas vitórias e nos objetivos maiores. O Corinthians, que vem mostrando força dentro de campo, continua sua caminhada com a certeza de que, independentemente de pequenos desentendimentos, o time segue forte e unido. Rumores de que a recente vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro pode ser anulada começaram a se espalhar rapidamente nos bastidores do futebol. O Cruzeiro entrou com um pedido formal na CBF, alegando que erros cruciais da arbitragem influenciaram diretamente no resultado da partida, que terminou 2-1 para o Timão. As críticas se concentram em decisões controversas durante o jogo, que, segundo o clube mineiro, prejudicaram suas chances de sair com um resultado positivo. Agora, todos os olhos estão voltados para a CBF, que precisa analisar a situação e decidir se dará continuidade ao pedido, que poderia mexer com a tabela do campeonato e gerar um enorme rebuliço no futebol brasileiro. Nos corredores do Corinthians, a notícia caiu como uma bomba, mas a resposta interna é de total confiança no resultado conquistado dentro de campo. A direção e os jogadores estão tranquilos e acreditam que a vitória foi justa, destacando a entrega da equipe durante a partida. Para o Timão, o pedido do Cruzeiro é mais um capítulo de um campeonato que já tem se mostrado repleto de polêmicas, mas a convicção é de que o placar de 2-1 não será alterado. Enquanto isso, as discussões seguem fervendo nas redes sociais, com torcedores inflamando a rivalidade e dividindo opiniões sobre a atuação da arbitragem. No fim das contas, a tensão fora de campo só aumenta o clima de disputa, que promete esquentar ainda mais nas próximas rodadas. A possibilidade de anulação da partida entre Corinthians e Cruzeiro está gerando uma onda de especulações que promete agitar o Campeonato Brasileiro. Se a CBF decidir acatar o pedido do clube mineiro, a decisão pode abrir um precedente inesperado, abalando os alicerces da competição. O impacto seria sentido não apenas pelos times envolvidos, mas por todos os clubes que, a partir dessa medida, poderiam questionar resultados semelhantes ao longo da temporada. A expectativa agora é gigantesca. O que a CBF decidirá?
Uma decisão que pode alterar o rumo da competição e deixar o futebol brasileiro ainda mais imprevisível, deixando os torcedores à espera de um desfecho que, a cada dia, parece mais próximo e incerto. Antes de prosseguirmos, que tal fortalecer a conexão? Dê aquele like e clica nas notificações lá no canal para não perder nenhuma surpresa exclusiva do nosso poderoso timão. Agora, vamos adiante juntos. A recente vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro, que terminou 2-1 no Campeonato Brasileiro, pode estar à beira de um imenso desafio jurídico, e quem terá que lidar com toda essa pressão é o presidente do clube, Augusto Melo. O Cruzeiro entrou com um pedido formal à CBF alegando que decisões erradas da arbitragem prejudicaram diretamente o resultado da partida. Agora, Melo se vê no epicentro de uma tempestade que pode abalar a confiança do clube, caso o pedido de anulação seja acatado. A expectativa é crescente, e o presidente do Timão precisará se armar de argumentos jurídicos e políticos sólidos para evitar que o processo avance e traga consequências drásticas não só para a vitória, mas para o próprio futuro da equipe no campeonato. Se a CBF decidir anular o jogo, as repercussões podem ser devastadoras para o Corinthians. Além da perda dos 3 pontos conquistados de forma suada, o impacto na moral da equipe poderia ser significativo, desestabilizando o time em um momento crucial da competição. A sensação de injustiça e o desgaste emocional poderiam afetar diretamente o desempenho da equipe, que tem se mostrado forte na busca por uma vaga na Libertadores. Augusto Melo sabe que está diante de uma batalha intensa, e o caminho para defender a integridade da vitória será longo e repleto de obstáculos. Com a pressão sobre seus ombros, o presidente do Corinthians precisará agir rápido e com estratégia para que a história do Timão não seja alterada por uma decisão externa. O futuro do clube no Campeonato Brasileiro pode estar em jogo, e tudo agora depende da habilidade de Melo para reverter essa situação e manter o Corinthians firme em sua jornada. E você, torcedor do Corinthians, o que acha dessa situação? Acredita que a vitória do Timão contra o Cruzeiro pode ser anulada após o pedido do clube mineiro à CBF? A pressão agora recai sobre o presidente Augusto Melo, que terá que se desdobrar para evitar uma decisão que poderia impactar diretamente o campeonato e a moral do time. Será que o Corinthians vai conseguir reverter esse pedido de anulação e manter os 3 pontos, ou a arbitragem, que tanto tem sido questionada, vai ter a palavra final? O que você acha dessa possível reviravolta? A Fiel quer saber, a disputa está no campo ou fora dele agora? Com a repercussão tomando proporções inesperadas, a grande pergunta que fica é: qual será a reação do Corinthians diante desse novo desafio? Será que a equipe vai se fortalecer com a indignação gerada ou a pressão extra pode acabar afetando o desempenho do time nas próximas rodadas? Não há dúvida de que o pedido de anulação traz um clima tenso e inusitado para o Campeonato Brasileiro. E você, torcedor fiel, como vê essa situação? Vai lutar junto ao time para que essa vitória não seja tirada de forma injusta ou acha que a CBF deve reconsiderar o resultado? O que você espera para o futuro do Timão diante dessa reviravolta? Sua opinião é mais importante do que nunca. Mantenha-se conectado com as notícias diárias do Corinthians. Inscreva-se e deixe seu like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, é vital para o Corinthians. Nos vemos no próximo vídeo.